Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a grande recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros ouvintes, dentre os nomes de Allah existe o nome Al-Khaliq, o Criador. Este nome aparece no Alcorão Sagrado em várias passagens. Dentre as passagens do Alcorão, existe o versículo onde Allah, louvado seja, diz: Ele é Allah, o Criador, o Desenvolvedor, o Perfeito Modelador. E disse Allah, louvado seja, Allah é Criador de tudo, e Ele é o guardião sobre todas as coisas. E este nome apareceu de forma intensa em duas passagens do Alcorão Sagrado. A primeira, Allah diz: certamente, seu Senhor é o Criador, conhecedor de tudo. Em outro versículo disse Allah, louvado seja: sim, de fato, Ele é o Criador, conhecedor de tudo. E a palavra Criador, caros ouvintes, é utilizada e falada de acordo com dois principais sentidos. O primeiro deles é inventar algo ou criar algo que não existia antes. Disse Allah, louvado seja: e não viram eles que entre o que fizeram nossas mãos, nós lhe criamos rebanhos, então deles são possuidores. E disse Allah, louvado seja: certamente, todas as coisas nós criamos com predestinação. E disse Allah, louvado seja: glorifique o nome de seu Senhor, o mais alto, que criou e deu a devida proporção, que tudo predestinou e orientou. E disse Allah, louvado seja: e criou todas as coisas, e deu-lhes a devida proporção. E disse Allah, louvado seja: da mesma forma que iniciamos a criação da primeira criatura, nós fazemos ela voltar, ressuscitar, voltar à vida. E o segundo significado é de taqdir, dar a devida proporção, pois Allah cria suas criaturas de forma completa, perfeita. Disse Allah, louvado seja, e glorificado seja Allah, o melhor dos criadores. E a dádiva da criação do ser humano é o taqdir, a criação completa, perfeita, com as devidas proporções. Pois não havia ninguém, nem algo semelhante, e Allah criou alguém único, diferente, não uma cópia, e esta criação que é única, ninguém consegue reproduzir. Apenas o Senhor do Universo que é responsável por esta criação. Disse Allah, louvado seja: por acaso existe algum outro Criador que não seja Allah? E disse Allah, louvado seja: esta é a criação de Allah, então mostrem-me o que criaram os outros que não sejam Ele. Porém, os injustos estão em um claro erro. E no versículo há um desafio para todas as criaturas, pois nem se todas as criaturas se juntarem para criar uma mosca, que é uma das criaturas mais frágeis, elas não conseguirão criar. Disse Allah, louvado seja, na Suratul Hajj, número 22, versículos 73 e 74. Ó pessoas, um exemplo foi apresentado, então escutem-no. Aqueles que vocês invocam além de Allah jamais criarão uma mosca, mesmo se todos se juntassem para isso. E se a mosca retirasse alguma coisa deles, eles não teriam poder para retirar este algo dela. Esta é a fraqueza do solicitador e do solicitado. Eles não estimam a Allah como realmente devem estimá-lo. Certamente Allah é o forte, o poderoso. E Allah não criou suas criaturas por diversão, brincadeira. Não os criou à toa. Disse Allah, louvado seja: e não criamos os céus e a terra e tudo o que existe entre ambos por brincadeira, ou por um mero passatempo. Se quiséssemos diversão, teríamos encontrado entre as coisas próximas de nós, se quiséssemos fazer tal coisa. Pelo contrário, nós arremessamos a verdade contra a falsidade, que a anula. Então, ela é distinguida. E ai de vocês pela falsidade que vocês descrevem.
E disse Allah, louvado seja: por acaso vocês pensam que nós criamos vocês sem utilidade, sem propósito, e que vocês não retornarão para nós? Exaltado seja Allah, o soberano, a verdade. Não há divindade além dele, o Senhor do nobre trono. Contrário a tudo isso que falamos nos versículos, Allah não nos criou por diversão, sem motivo. Nos criou para que nós adorássemos a Ele e conhecêssemos Ele. E a primeira evidência disso está na Surah At-Talaq, número 65, versículo 12, onde Allah, louvado seja, diz: foi Allah quem criou os 7 céus e da terra fez o mesmo número. Sua ordem desce entre eles, ou seja, entre o céu e a terra, para que vocês saibam que Allah tem poder sobre tudo e todos, e Allah abrangeu todas as coisas em conhecimento. E a segunda evidência é o versículo onde Allah, louvado seja, diz: e não criei os gênios e os humanos a não ser para me adorarem. Caros ouvintes, e neste tópico que estamos falando sobre criação, a maioria das pessoas se desviaram. Eles souberam e admitiram quem que os criou foi Allah, o único sem parceiros, e Ele foi o único Criador. Ele se tornou único na criação dos céus e da terra, das montanhas, das árvores, entre outras criaturas. E mesmo acreditando em tudo isso, direcionaram a adoração para outro que não seja Allah. E este é o significado do versículo onde Allah, louvado seja, diz: e a maioria deles não crê em Allah a não ser politeístas. Disse Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele: entre a crença deles, se você perguntar para eles quem criou os céus, quem criou a terra, quem criou as montanhas, eles responderão Allah, porém politeístas. E disse Ikrima, que Allah tenha misericórdia dele: se você os perguntar quem criou os céus e a terra, eles responderão Allah, demonstrando a crença em Allah, porém adoram outro que não seja ele. E disse Allah, louvado seja, na Surah Al-An'am, número 6, versículo 1: todo agradecimento a Allah, que criou os céus e a terra e originou a escuridão e a luz. Então aqueles que descreram igualam outros com o Senhor deles. Caros ouvintes, e no Alcorão Sagrado, são muitas as evidências que demonstram que os renegadores da fé confirmam que Allah é o único. Ele é o único Criador, o sustentador, o agraciador, tornando obrigatório a adoração para Allah, unicamente, já que creem em tudo isso, mas não é isso que ocorre. Disse Allah, louvado seja: e se vocês perguntarem para eles quem criou os céus e a terra, o sol e a lua, eles responderão Allah. Então por que eles se iludem? Então vemos no versículo que depois que Allah lembrou da confirmação deles, a confirmação da criação dos céus e da terra e do sol e a lua, Allah os repreendeu pela idolatria deles. E em outro versículo disse Allah, louvado seja: e se você perguntar a eles quem criou os céus e a terra, eles responderão Allah. Mais uma vez, depois que Allah lembrou da confirmação deles, Allah os repreendeu pela idolatria deles e disse: diga, Alhamdulillah, pois a maioria deles não sabem. E disse Allah, louvado seja: Allah é o único que criou vocês, depois os sustentou, depois fará com que vocês morram e depois ressuscitará vocês. E existe algum parceiro de vocês que consegue fazer alguma coisa destas? Glorificado e exaltado seja ele de tudo quanto lhe associam. E a resposta é clara: não há nenhum parceiro deles que consegue criar, dar o sustento, causar a morte ou dar a vida. Então, quando a resposta negativa para a pergunta ficou clara, Allah os repreendeu no final do versículo, dizendo: glorificado e exaltado seja ele de tudo quanto lhe associam. E disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Mu'minun, na Surah dos Crentes, número 23, versículo 84 a 89. Pergunte-lhes: a quem pertence a terra e tudo quanto nela existe? Caso vocês saibam. Responderão Allah. Diga-lhes: então vocês não vão recordar? Pergunte-lhes: quem é o Senhor dos 7 céus e do magnífico trono? Responderão Allah. Diga-lhes: então por que vocês não o temem? Pergunte-lhes:
Quem tem em seu poder a soberania de todas as coisas, que protege e não necessita da proteção de ninguém? Respondam se vocês sabem. Eles dirão Allah. Então diga, como vocês se iludem, se enganam. E disse Allah, louvado seja, na Sura da Formiga, Surat An-Naml, número 27, versículo 60. Quem criou os céus e a terra, e quem envia a água do céu, da qual fazemos crescer maravilhosos jardins repletos de beleza e encanto, jardim dos quais vocês não conseguem fazer com que as árvores cresçam. Há alguma divindade junto com Allah? Não, porém eles são pessoas que atribuem semelhantes a ele. Caros ouvintes, e com estes versículos a pessoa fica impressionada, como que os idólatras igualaram quem criou os céus e a terra e fez a escuridão e a luz, com quem não possui um grão sequer nos céus e na terra. Eles associam a Allah, o Criador de tudo e todos, com quem nada cria. Eles associam a Allah com aqueles que não podem socorrer a si mesmos, e como associam o barro com o Senhor dos barros, ou seja, como associam as criaturas que vêm do barro com o Senhor de todas as criaturas, que criou as criaturas do barro. Como associaram criaturas ao Criador. E disse Allah, louvado seja, certamente, aquele que vocês invocam, suplicam além de Allah, são servos, como vocês. Então supliquem a Ele e deixem que respondam se vocês estiverem certos. Glorificado e exaltado seja Allah de tudo quanto lhe associam. E encerramos a aula de hoje por aqui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.